Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o Iluminismo do século XVIII, ou então chamado Século das Razões e Séculos das Luzes. A gente vai fazer um aparato geral aqui, trazendo o contexto, o que foi o Iluminismo, o que era aquele pensamento, o que é a razão. Trabalhamos também as figuras como John Locke, Voltaire, Montesquieu, entre outros. A gente tem um intuito aqui tentar entender o que foi essa filosofia no século XVIII que vai reverberar até os dias de hoje. É através da nossa Constituição Federal de 1988 que ganha também, né, uma inspiração do Iluminismo. Nós somos como uma Constituição, tivemos revoluções, tanto quanto a Revolução Francesa, a Revolução Americana, entre outros. Esse movimento ele é muito importante para a gente entender tanto o decorrer do século XIX, do século XX e do século XXI. A gente falaremos também sobre as consequências do Iluminismo. Dado esta devida introdução, eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Isaac Torquato, eu sou graduado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu vou trabalhar com vocês esse tema. Em primeiro momento, né, quando a gente fala sobre o Iluminismo, a gente tem que entender o contexto que ele está inserido. O contexto do Iluminismo, ele não se sabe muito definido onde é que ele está. A gente não sabe se eles colocam ele no século XVIII, alguns historiadores colocam no século XVIII, século XVIII não, minto, alguns historiadores colocam no século XVII, outros historiadores colocam para o final do século XIX, alargando ele. Mas, de modo geral, a maioria dos historiadores define que o Iluminismo está ali centrado no século XVIII. Enfim, é importante entender, né, que o século XVIII é dado como o século da razão, o século da evolução. A gente tem que entender o que estava acontecendo no século XVII. O século XVII, para alguns historiadores, é chamado século de crise. Por que século de crise? A gente tinha o século XVI devido às expansões marítimas, a descoberta, aqui entre muita aspa, da América. Sabemos muito bem hoje em dia que é uma invasão, que não dá para comprar o que foi propagado sobre. Então o século XVII, ele é aquele século que não tem muita prosperidade comparado ao século XVI. E se for pegar também o século XIX, é também um século de uma ascensão, tanto da burguesia, a ascensão da ciência, e etc, a formação dos estados nacionais, e etc. Então o século XVIII, ele é aquele século que ele está entre esses dois parâmetros. Século XVII, na verdade. É um pouco complicado falando de século. Mas enfim. O que estava acontecendo no século XVIII, o século do Iluminismo? Estamos ali falando do aumento da população, que estava indo de 180 milhões de pessoas para 193 milhões de pessoas, isso na concepção da época, isso é muita coisa. Dessas 193 milhões de pessoas, 25 estavam sendo só localizados ali na França, então a gente percebe esse inchaço na França, na Inglaterra, e a gente pode entender também esse processo de iluminismo. Também devemos falar, muito importante, né, lembrar que tem a ver com o colonialismo, não dá para falar de iluminismo sem falar do colonialismo, porque a gente pensa muito o iluminismo ali francês e inglês, e a França estava vivendo ali naquele contexto do colonialismo, especialmente ali no Haiti, com a Ilha de São Domingo ganhando proporção. A gente tem a Inglaterra com a Jamaica no colonialismo jamaicano e etc. A gente entende também, né, que o iluminismo, o contexto dele, ele é uma resposta direta às guerras religiosas, especialmente a Guerra dos 30 Anos, que vai de 1618 a 1648. Era um contexto ali, né, do iluminismo que o querem, que eles querem bater de frente com o que foi a Idade Média. O conceito, a concepção de Idade Média, né, que vai do século XV até século V até o século XV, ali então chamado século da Igreja, o século da Patrística, né? O século não, desculpa, período, é o contexto que o iluminismo, é ele que vai cunhar o termo de Idade Média, até porque quem está ali na Idade Média não se sentia na Idade Média. É o iluminismo que vai criar esse conceito, né, de Idade Média, Idade das Trevas. Agora estamos chegando na Idade das Luzes. Sendo assim, já que trouxe esse como um texto geral, a gente tem que entender, né, o que foi o iluminismo. Será que tudo no século XVIII era iluminismo? Então a gente vai trabalhar essa ideia. O iluminismo, né, ele tem uma questão muito importante, que
A sua filosofia não se diferencia muito de outros filósofos, não, mas tinha uma ideia principal que vai dar uma característica como esse filósofo iluminista, essa filosofia iluminista é a ideia de progresso. E essa é uma ideia de que, né, que o filósofo ele tem que tomar frente da sociedade. Enquanto estavam só pensando pelos seus gabinetes, os iluministas não, falam que agora tem que tomar frente, tem que ter uma praticidade, tem que ter um sentido, tem que ter um sentido. É importante a gente destacar também que esses iluministas, né, como Montesquieu, Voltaire, eles, né, vindo de uma nobreza, né, iremos falar sobre isso mais pra frente, eles estão chamados numa que a gente denomina como República das Letras. Eles estão convivendo entre si, eles estão conversando entre si. Então é uma sociedade que está se movimentando, que está se embrenhando. Então a gente não pode deixar de esquecer isso. É nesse momento que é criado o conceito filosofia da história. O que seria isso, né? Isso pelo Voltaire. Voltaire vai criar essa ideia de filosofia da história. É importante imaginar que o século XVIII, para ir para o século XIX, ele é importante porque é naquele contexto que a gente vai entender que nós, indivíduos, somos seres dotados de história, então podemos pensar o nosso passado. Se nós pensamos o nosso passado, imaginamos o nosso presente, observamos o nosso presente e progredimos para o nosso futuro. E daí que o iluminismo vem a ideia de progresso, né? É aí que a disciplina, a história dela começa a se constituir também como uma disciplina, história, filosofia, porque naquele contexto a filosofia iluminista, ela consegue imaginar que elas conseguem ser um ser dotado de história. É importante destacar também, né, que os iluministas eles estão fazendo uma crítica direta ao antigo regime. E o que é chamado de antigo regime? Né? Daquelas monarquias absolutistas. É importante também destacar que o conceito e a concepção de absolutismo é um termo, é um cunho criado pelos iluministas. Porque os monarquistas, naquele contexto ali, especialmente do rei Luís XVI e etc, aquele contexto ali do século XVIII, XVI, XVII, XVIII, eles não se viam como absolutistas. Então, é a filosofia iluminista que vai criar esse conceito de antigo regime. Então, já sabemos, né, que o antigo regime ele é constituído por uma filosofia de quem vem de frente, assim como também a ideia de Idade Média. É importante destacar também que esses iluministas, a maioria deles, né, eles eram o quê, né? Eles imaginavam que eles tinham uma missão a cumprir. E eles eram conselheiros do rei. Nenhum deles tinha essa ideia tão democrática, né, de que existia uma democracia, defendia uma democracia, de que essa ideia de que todos devem desdenhar da política. Eles pensavam muito uma monarquia constitucional, parlamentar. Mas iremos entrar nisso mais adiante. Então já entendemos que a filosofia iluminista ela é uma filosofia do contexto do século XVIII, de uma ascensão do século XVIII. Pensa numa ideia progressista e cria conceitos como trevas e Idade Média. E também uma coisa muito importante é entender que os iluministas eles não defendiam um pensamento burguês. Até porque eles não faziam parte da burguesia. Alguns sim, né? Mas a sua maioria não. Eles eram nobres. E por que eles é dado como um pensamento burguês? Iremos falar isso mais adiante, né? É importante também destacar que o quê? Por eles não fazerem parte da burguesia, mas o que eles defendiam, segundo a concepção do século XIX dos marxistas, era que eles defendiam o comércio, defendiam o direito individual, redução do poder da igreja sobre o Estado, e etc. Então isso dá uma concepção de liberalismo, né, que está se constituído ali bem do início. Iremos falar também do pai do liberalismo, que é o Locke, né? Então se está se constituindo, então os marxistas atribuíram eles como defensores da burguesia, porque de certa forma eles pegaram em parte coisas da burguesia. E quando a gente fala sobre iluminismo, existe uma palavra, tipo assim, que ela acaba sendo estampada, que se chama razão. O iluminismo é sinônimo de razão, porque agora a sociedade ela precisa ter a sua razão, a sociedade ela tem um significado, ela tem um sentido. Hoje em dia a igreja não explica tudo, como é aquela igreja medieval. É assim que os iluministas eles pensam. E a gente se pergunta, o que seria essa ideia de razão? O que é essa razão para o pensamento do iluminismo?
O iluminismo, quando a gente pensa a concepção de razão, a ideia de razão, na filosofia, eles vão atribuir a dois pontos muito importantes, que é o quê? Que é o cartesianismo, lá do Descartes, né? Que é aquela ideia de penso, logo existo, e então eu, como indivíduo, eu sou um ser dotado de pensamentos, então eu consigo imaginar, então eu, não, eu sou protagonista de si mesmo, então eu consigo ser um protagonista social. Também temos a ideia também do que, né? Da revolução científica, lá atribuída pelo Isaac Newton, né? E eu, só que sem o Newton. Enfim, a revolução científica ela é importante porque ela dá essa concepção de que a sociedade ela tem um significado, ela tem uma explicação. Ou não é tudo vindo de Deus, tudo é religioso. Agora nós podemos observar uma evolução científica. Agora a gente tem uma explicação científica. E o que eles chamavam de tribunal da razão. O que seria o tribunal da razão? A razão para os iluministas era aquela ideia de que, né, que existe a razão para tudo. Então, por mais que você defenda algo, eu não posso impor a minha razão sobre você. Eu preciso que você me demonstre a sua razão, que você me prove, né? Tudo agora tem uma explicação racionária. É importante lembrar também, né, que o Adam Smith, né, agora que a gente vai entrar sobre os autores, ele também era um iluminista, mas ele tinha uma concepção mais econômica, social, que dividia na ideia de 4 estágios, e ele foi atribuído como iluminista devido a essa concepção econômica. Mas não cabe a mim aqui falar sobre Adam Smith. Irei falar agora sobre os filósofos, né, do iluminismo. Irei traçar um parâmetro bem ralo, bem superficial, para a gente entender a concepção iluminista, né? E para, por fim, trabalhar as consequências do iluminismo. O primeiro é o John Locke. O John Locke ele está ali situado em 1632 a 1707, então ele está pegando ali o final do século XVII e início do século XVIII, mas especificamente ele viveu todo o seu contexto do século XVII. Ele tem uma filosofia muito interessante para pensar a filosofia do iluminismo. Primeiro, a gente deve levar em consideração que ele era um contratualista. Claro que a gente pensa os contratualistas do filósofo um pouco mais para trás, né? Aquela ideia de que o ser humano ele tem um contrato social com o Estado. Se a gente vive então chamado dos direitos naturais, né? O que eram os direitos naturais pro John Locke? Que o indivíduo ele tem seus direitos. E direitos naturais são o quê, né? Que é chamado de jus naturais. São o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. É importante destacar, né, que para a filosofia iluminista é óbvio que essa ideia de direito ela é reduzida também. É óbvio que essa ideia ela é reduzida para quem? É para quem eles consideravam indivíduo, para quem eles consideravam cidadão. Então nem todos tinham esse direito à vida, à liberdade e à propriedade. Mas sim parte dessa burguesia, parte dessa nobreza. Isso era uma forma de entrar em contradição com aquela ideia do absolutismo. E aí, nesse sentido, a gente também tem que destacar, né, que eu sempre trabalho nesta tese de que não existe herói na história. Não existem pessoas, minimamente, que elas devem ser louvadas. Elas têm as suas contradições. E aí eu sempre tento trazer, né, as contradições. Eu que pesquiso João Cândido, né, da Revolta da Chibata, eu trago as minhas concepções, as minhas contradições dele dentro da minha pesquisa acadêmica, mas eu devo trazer também como os outros autores. E o Locke, né, ele defendia uma coisa chamada trabalho infantil. Claro que lembrando da concepção de infância é uma coisa que vai se modificando ao longo do tempo. Mas o Locke ele defendia uma ideia de trabalho infantil. Porque nem todos para ele deveriam ter direito e ter acesso à educação puritana, né? Já que era uma sociedade voltada nesse contexto. Ele também tinha associação do Horst Africa Company. Ele tinha associação com pessoas que faziam tráfico transatlântico. Então não devemos levar em consideração e imaginar que ele é iluminista e por isso ele está pensando em levar a razão. Não, ele tinha os seus próprios interesses. E a concepção para ele de liberdade era muito mais reduzida ao seu próprio povo, às suas próprias bases sociais. Um outro filósofo muito importante é o Voltaire. O Voltaire ele vai nascer em 1694 e vai vir falecer em 1778.
Já pensamos agora um filósofo iluminista jamais no século XVIII, jamais atribuído ao século XVIII. E de certa forma eles defendem o mesmo parâmetro. Vale lembrar que o Voltaire está lendo Locke, o Locke está lendo Voltaire e por aí vai. Ele defendia uma coisa muito importante que é muito cara até os dias de hoje, que é o chamado de defesa da liberdade de expressão. No Estado absolutista não tinha essa ideia de uma liberdade de expressão, já que o poder ele está todo centrado na mão do rei. Isso tudo bem que está mais na concepção de Montesquieu, que vai entrar em contradição com ele. Mas ele defendia uma ideia de que de uma liberdade de expressão, de que o indivíduo ele pode criticar o seu governante. Também nós temos as críticas ao dogmas católicos. Como eu disse para vocês, o iluminismo ele é uma coisa que ele é voltada, pensada para criticar a sociedade medieval, que eles mesmos cunhou de medieval. Também tem a defesa da monarquia constitucional. Ele não pensava numa democracia, numa questão de uma sociedade que tenha um direito para todos, mas sim o direito para poucos. E aí ele pensava numa defesa de uma monarquia constitucional. Que era o quê, né? Que era um rei sendo limitado por uma constituição, né? Que então mais para frente a gente vai chamar de déspotas, né? Temos também, né, a ideia, né, que ele era um conselheiro do rei, por isso que essa concepção do iluminismo, dos filósofos terem fazer à frente da sociedade, estarem à frente, então eles eram conselheiros do rei. Um outro filósofo muito importante é o Barão de Montesquieu. Ele é importante por diversos e diversos pontos. O Barão de Montesquieu ele vai nascer em 1689 e vai morrer em 1755. Então a gente sabendo que ele está bem ali situado no século XVIII. Ele faz a defesa de uma coisa muito importante, é muito cara hoje, para a nossa concepção democrática atual, por mais que ele não defendia a democracia naquele contexto, é o que, né? É a ideia da defesa da divisão dos três poderes. Temos o executivo, legislativo e o judiciário. Ele defendia que os poderes eles deveriam estar divididos entre si e eles deveriam ter o que? Uma harmonia entre eles. Eles precisam dessa não deve estar acima do outro, mas está entre harmônico, pensando essa sociedade através desses três poderes. Você divide o poder social e aí você tem uma melhor dinâmica. E é óbvio, como ele vai escrever, né, a sua obra mais importante, que é Espírito das Leis, ele defende que o legislativo, né, ele precisa ser respeitado. Para o quê, né? Se a gente respeitar as leis, a gente evitar a corrupção. O que é a concepção e a ideia de corrupção, né? De que o governante ele não está fazendo uso do seu Estado ao seu favor, porque a corrupção ela significa isso, né? Quando um governante ele pega aquela máquina estatal e coloca ela ao seu favor individual. Então, quando se respeita as leis, se divide os poderes, aí você tem menos corrupção. Evita a corrupção. Um outro filósofo também é o Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau é um filósofo que a gente, enfim, trabalha muito ele, as suas concepções, as suas ideias, ela é muito importante. Ele chegou por último, não foi à toa, porque ele é o mais complexo entre outros. Ele defende muitas coisas, mas eu vou falar sobre o contexto dele. Ele vai nascer em 1712 e vai morrer em 1778. Quem foi Jean-Jacques Rousseau? Jean-Jacques Rousseau ele era também um contratualista. O que era o contratualista? Aquela ideia de que nós, indivíduos, devemos submeter ao Estado, porque ele vai colocar as nossas ideias, né, nossas concepções, agora em um contexto de que nós somos submissos, então ele também nos deve. E aí, né, nessa concepção, já que o Rousseau ele vai pensar que não é que a gente vive num estado de natureza no sentido de selvageria. O homem, ele nasce branco, né? Ele nasce nulo, só que a sociedade o corrompe. Essa frase não é dele, mas de todo modo a gente entende o Rousseau como essa forma. Ele pensa na ideia, né, de ter necessidade de ter uma legislação, precisa ter leis para reger esta sociedade. É importante entender, né, como eu disse, que o homem nasce cru para ele. E o Montesquieu ele defende três tipos de governo. Isso é muito importante para o Montesquieu. Né? Ele defende uma ideia, né, de uma monarquia
constitucional parlamentar para sociedades maiores, sociedades enormes, e temos também o que, né? Para umas sociedades menores, existe uma outra concepção de governo, que é o que, né? Que era uma aristocracia. O que significa a ideia de aristocracia? Significa que o poder ele tem que estar submetido aos melhores. Entra até um pouco naquela ideia, né, da filosofia, da ideia da República de Platão, né, que dizem que os filósofos têm que governar porque eles são mais sábios e etc. E para as sociedades menores, ele defende uma ideia de uma democracia participativa. O que era uma democracia participativa? Era aquela democracia pensada, né, na sociedade ateniense, onde é que o próprio indivíduo fazia a sua política, a sua filosofia. Hoje em dia a gente vive numa democracia indireta ou direta, não participativa, através do voto, a concepção de escolher o governante. Ele critica também a ideia de propriedade privada, porque ele diz que a ideia da propriedade privada ela vai trazer as concepções de pobreza. Então ele diz que tem que dividir a propriedade privada. O Rousseau, né, na verdade, ele foi muito lido pelos marxistas. Não podemos chamar o Rousseau naquele contexto de socialista, até porque a gente não estava constituído o socialismo ainda. Então, de modo geral, esses filósofos eles defendiam essas coisas separadamente, essas filosofias separadamente. Como consequência, né, nós entendemos que ela vai fazer parte das constituições, né, das revoluções, tanto francesa, americana, influencia na Constituição do Brasil de 1928. Também tivemos revoltas dentro do Brasil colonial, atribuído também às concepções da filosofia iluminista. De modo geral, o iluminismo é isso. É um assunto um pouco complexo, porque filosofia não é uma coisa simples de se explicar. Filosofia é uma coisa complexa, mas para vocês tentar entender de modo geral o que foi o iluminismo, acredito que eu trouxe os elementos muito importantes. Desde já agradeço, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima!